Mas olha aqui, vamos mostrar então os vídeos da saída do Rio de Janeiro, né? Da saída do Rio. A gente tem aí alguns vídeos, imagens, a galera na chuva, que beleza. Que maravilha. Debaixo de chuva, o torcedor estava esperando. Vai. Tempestades e lendas, ó. Maluco no meio da rua, ali na chuva. Que coisa linda. E tem um ônibus, cara, chegando. É um vídeo um pouquinho longo, a gente pode até cortar no meio, mas é legal a gente mostrar aí o ônibus chegando. Não, esse não. Esse é em São Paulo. Era no aeroporto lá. Era uma imagem do aeroporto. Mas vamos lá. Era uma imagem do aeroporto. É essa aí do aeroporto. Essa aí é o time chegando no aeroporto do Rio. Agradecer ao nosso parceiro Luiz Amadeu, que nos cedeu as imagens aí, lá do Boteco do Amadeu. Que legal, cara. Legal. Boas imagens mesmo. O ônibus do Vasco chegando, vai ser recepcionado. Os jogadores, inclusive, foram até o torcedor. Fizeram questão de ir, porque isso é uma energia muito positiva, né, Emerson? Isso motiva demais, né? A gente recebeu, né, Flávio, da Roberta, acho que a Roberta, eu vou esquecer, Ferreira, se eu não me engano, o sobrenome dela, que é psicóloga do esporte, ela falou sobre isso. Esses movimentos da torcida antes das partidas, pré-jogos, essa coisa de você ir no CT, abraçar o jogador, chegar agora também no hotel, fazer essa coisa também do aeroporto também, isso é motivacional, psicológico muito grande, cara. Isso é muito importante para os jogadores, para a comissão técnica, para a direção. Eu acho que você dá uma motivação a mais para você buscar um título que o torcedor do Vasco tanto quer e tanto almeja, tanto merece, né, Flávio? Sem dúvida. A gente viu, inclusive, nos bastidores da Vasco TV, uma palavra do Fernando Diniz que me chamou muito a atenção, que ele fala para os jogadores. A torcida veio. A gente tem que se misturar a esse povo, sabe? Eu acho isso muito legal, cara, porque é você dizer o seguinte, cara, esses caras estão jogando por nós, velho. Eu ouvi hoje uma declaração do Mateuzinho, lateral direito do Corinthians, muito preocupado com o jogo de domingo, mas muito preocupado. Ele falando, cara, jogar no Rio é difícil, mas jogar no Maracanã contra o Vasco, com a torcida, porque isso viraliza, Emerson. O que a torcida do Vasco fez contra o Fluminense, o que a torcida do Vasco faz comumente, a gente vê depoimentos de jogadores que já até pararam, que falam assim, porra, cara, jogar em São Januário é território hostil. Então eu vi o Mateuzinho falando claramente assim, cara, vai ser pressão, o jogo lá vai ser duríssimo, a gente vai ter que ter vai ter que ter muita tranquilidade para jogar. Por isso que eu acho, na minha opinião, minha humilde opinião, eu acho que a decisão da Copa do Brasil é amanhã. Eu acho que o jogo de amanhã é o jogo decisivo. Tá aí, os jogadores aplaudindo. Se tiver som, até pode botar, cara. Somzinho aí. Mateus, vamos jogar fora, Mateus. De polícia. Tá bom. Já pode vir pra cá. Aí. Tá aí a galera. E aí o time viajou. Isso. E você fez o registro da chegada aí no... E hoje a gente pode falar de boca cheia, o Vasco tá melhor que o Corinthians. O Corinthians está numa situação muito pior que a do Vasco. O negócio do Corinthians tá bravo. O Corinthians está querendo ganhar a Copa do Brasil para pagar dívida. O Vasco tem ali uma possibilidade de, metendo 77 milhões, dar uma ajustada. Mas o equilíbrio financeiro é muito importante. Só que eu hoje apurei que a decisão não era nem certa nem errada. No Vasco, quando se vai ter uma decisão a respeito disso, o aspecto financeiro, administrativo financeiro, ele é um pouquinho mais abaixo que o aspecto técnico. É consultada a comissão técnica, os jogadores são consultados, não houve unanimidade entre... Há uma certeza de que o tamanho do Maracanã, tecnicamente falando, é bom, mas o Vasco meteu a terceira maior renda do Brasil na temporada no primeiro Vasco Fluminense, numa quinta-feira à noite, tá? Porque o mando era do Vasco, porque no domingo foi 1 milhão a menos, porque o mando era do Fluminense, e o Fluminense ficou naquelas tolices, né? De ir por ali, cancela ingresso, que não sei o que lá. Então, financeiramente, Emerson, o Vasco não pode mais jogar para estádios pequenos. E não é pelo time. O time pode ser maravilhoso, claro, se for maravilhoso. Mas, cara, o torcedor do Vasco, ele comprova, nesse momento, que o time bem, o time mal, ele lota os estádios. O Vasco só não tem a maior média de público do Campeonato Brasileiro do ano, porque o Vasco joga em São Januário. E não joga para 20 mil. Joga para 16 mil. Porque ali tem 2, 3 mil, entramos nós, entram sócios, entram gratuidades, tem pelo menos 2, 3 mil ali. Então você joga para 16 mil pessoas. E você vê um caso como esse. Você vai jogar em Itaquera, que é um estádio menor,
Taquera cabe o quê? 40 mil pessoas? Eu acho 40, que é o máximo. 42 no máximo. 42. Cara, você disponibiliza 2.500 ingressos. É muito pouco. É muito pouco. O Vasco, domingo, vai disponibilizar 3 mil ingressos para a torcida do Corinthians. O que eu também considero pouco, diante do tamanho do Maracanã. Mas é a reciprocidade. Foi 5% agora, vai ser 5%. Mas não dá mais para a gente ficar com esse pensamento pequeno de que jogo grande, jogo decisivo, e o Vasco, por exemplo, ano que vem jogando na Libertadores, o Vasco tem que jogar no Maracanã, cara. Tem que brigar pelo Maracanã mais. Que história é essa de ter 8 datas? Não, cara, sério. Então, assim, comprova claramente isso, que a decisão de jogar no Maracanã domingo foi acertada, mas que mais do que isso, com o tamanho do torcedor do Vasco, o Vasco não é mais para palcos pequenos, né, Emerson? Flávio, isso aí não tenha dúvida. Eu já tô batendo nessa tecla há muito tempo. Essa questão, por exemplo, de você, não, porque São Januário, o Vasco é mais forte, é mais competitivo. Eu fico pensando, por exemplo, ano passado, que a gente acabou eliminado na semifinal pro Atlético Mineiro naquele 1-1. A gente acabou tecnicamente sendo eliminado. Imagina se aquele jogo fosse no Maracanã, independente se a eliminação ou não viria. Mas olha a renda que o Vasco queria fazer apenas naquele jogo especificamente. No jogo de domingo, você vai ter uma renda histórica no Maracanã, pelo menos na história do Vasco. Deve ser a maior da história do Vasco. E eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que vai bater do Brasil. A do Brasil Sim. foi Flamengo e Racing, se eu não me engano, 9 milhões. Eu vou pegar aqui. Vai bater. Eu acho que bate. Vai, então assim, o Vasco não tem que só jogar competições só quando chegar na final ou semifinal do Maracanã. Não, tem que jogar alguns outros jogos do Maracanã para se reacostumar. A torcida que fez a torcida nos 2 jogos do Maracanã é nível Maracanã mesmo, assim, é o nível maior do mundo, assim. A torcida do Vasco gosta do Maracanã, tá acostumada também com o Maracanã, mas o time precisa também voltar a se acostumar. A gente ama São Januário, a gente sabe que São Januário é espetacular por tudo que envolve a sua história e tal, mas assim, a questão hoje do futebol é business, é dinheiro, não tem jeito. Você não consegue fazer um bom time com estádio para 20 mil pessoas, só se você cobrar R$2.000 cada ingresso, e você não vai fazer isso com a torcida do Vasco. Então, para você fazer um negócio melhor, você tem que ter um estádio maior e tem que jogar mais vezes no Maracanã, sem dúvida nenhuma. Flávio, só para você ter uma ideia, eu estava aqui em São Paulo e eu estava conversando com um rapaz aqui da imprensa aqui paulista, que também estava aqui na cobertura. Ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Ele falou, rapaz, eu não sou corintiano, não faço cobertura aqui, mas é impressionante que essa final coloca frente a frente 2 modelos muito diferentes até de administração. O Corinthians teve que se autoflagelar e se autodividar para poder contratar jogadores, como outro time que está austero, está fazendo todo o trabalho de recuperação. E será que lá em cima também não estão olhando isso? Será que quem merece mais vencer esse título... Isso, palavras dessa pessoa, não é minha não, tá? Será que o Vasco fazendo esse exemplo de administração não seria importante o Vasco vencer a Copa do Brasil, até para dar o exemplo para outros clubes, inclusive o próprio Corinthians? É um ponto importante para a gente poder debater também, né, Flávio? Não há dúvida. E eu acho que nesse ponto a gente precisa enaltecer a gestão Pedrinho. Eu acho que isso precisa ser falado, porque é um discurso chato, é um discurso ruim, é um discurso amargo de você equilibrar. E eu tenho uma notícia hoje no final e já vou até dar um spoiler. O Vasco já tem muita coisa engatilhada, inclusive a capa do News hoje, em termos de prioridade, são 4 jogadores que o Vasco já negocia renovação e compra. Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Carlos Cuesta e Robert Renan. Mas para isso passa por essa semana. O que o Vasco vai disputar ano que vem. Ganhar a Copa do Brasil, meter 77 milhões, e não é 77 milhões, tá? Tem imposto, tem um monte de coisa. Vai perder, mas vamos lá, quem vai para 70 milhões? Você vai meter a renda de quinta-feira, que de 7 milhões e 400, acho que foi isso. Para mim é jogo de sobrevivência para o Vasco amanhã. Assim. A gente falou muito aqui sobre favoritismo ontem, se tem, se não tem, se tem para que lado que tem. O Vasco normalmente vai muito mal na Neoquímica Arena. Não é de perder de 1-0, de 2-0, é de tomar 3, de tomar 4. O Vasco tem um problema lá muito grande. O Vasco acho que empatou uma vez só na Neoquímica, o resto sempre derrotas. Então, desde que o Corinthians tem seu novo estádio, o Vasco não tem conseguido ir bem jogando lá em São Paulo. Então, o Vasco precisa sair vivo de lá para aí sim definir no Maracanã. Até porque se um resultado desse, um placar muito elástico, eu acho que praticamente sacramentaria o título do Corinthians, que viria para o Maracanã para comemorar só. Então acho que é um jogo onde o Vasco tem que ter uma atenção redobrada. Não acho que seja jogo para mudar. Teve muita gente questionando, né? Pô, muda a escalação, vai com mais um volante, muda a característica. Eu acho muito improvável o Diniz fazer isso. O Diniz confia muito na forma dele de jogar, na estrutura que ele montou. O Vasco também não tem grandes opções assim para o meio de campo, para pensar numa entrada de um jogador que vai dar uma estabilidade maior ao meio de campo. Então acho que a tendência é o Vasco ser um time um pouco mais precavido contra o Corinthians, tentando jogar em velocidade, explorar muito o Ryan e o Gomes, que vivem em grande fase, para tentar surpreender talvez o Corinthians, sair de lá, porque não com uma vitória. Não dá para o Vasco abrir mão também, achar que vai passar 90 minutos encurralado no campo defensivo e que vai sustentar isso. Então acho que o Vasco tem que fazer um jogo inteligente, primeira coisa, um jogo muito inteligente contra o Corinthians em São Paulo, para chegar bem, chegar vivo no Maracanã e aí tentar decidir dentro.
Salve, meus amigos do canal, sou mais Vasco News hoje e nessa quarta-feira, rapaziada, dia de jogo do Gigante da Colina, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Os 180 minutos vai ser disputado os primeiros 90 hoje na Neoquímica Arena às 9h30 da noite, onde eu concordo muito com o que o Garoni falou. Hoje é um jogo de sobrevivência, o Vasco tem que lembrar do retrospecto negativo contra o time do Corinthians lá na Arena Neoquímica e tentar reverter esse resultado, jogando de forma inteligente e tentar sim ganhar lá para trazer a decisão para dentro do Maracanã e dar esse título para a torcida que é tão merecida, merece muito a torcida dos Gigantes da Colina. Nós, torcedores, merecemos muito esse título e eu acredito que você que está do outro lado aí ouvindo e vendo esse vídeo, pensa assim como eu, que o Vasco tem que ganhar esse título da Copa do Brasil. Independente de quem está do outro lado, se estão dando um favoritismo para o Corinthians, que sabemos que o Corinthians tem um leve favoritismo, tomou os primeiros 2 gols no jogo contra o Cruzeiro no campeonato, nessa competição. Então o Vasco tem que sim tomar cuidado, não fugir do estilo de jogo do Diniz, mas ser inteligente para conseguir fazer um bom jogo e ganhar esse jogo, trazendo vantagem aqui para o Maracanã. Não é isso, rapaziada? Então já deixa os créditos aí o Flávio Dias do canal Atenção Vascaíno, também para a revista Placar. O André Garoni falou aí sobre o jogo de sobrevivência do Vasco no dia de hoje. Valeu? Tamo junto, fica com Deus, até o próximo vídeo e fui!